Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é terça-feira e hoje nós vamos trabalhar novamente português e matemática. E para dar início às nossas aulas, eu peço para vocês pegarem o caderno para nós fazermos o cabeçalho, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos para o cabeçalho. Olha só. Então vocês vão escrever o nome da cidade, São José do Rio Preto. Hoje é dia 17 de agosto de 2021. Que dia da semana é hoje? Hoje é terça-feira. Ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira e amanhã será quarta-feira. Em seguida, vocês vão escrever o nome da escola. Escola Municipal Amaury de Assis Ferreira. E em seguida, vocês vão escrever o nome completo de vocês. Tudo bem? Como vocês já sabem, a professora pede para vocês escreverem o alfabeto no caderno, tá? Então, vamos lá. Vocês vão escrever o alfabeto, a professora já escreveu, e assim que vocês terminarem na casa de vocês, nós vamos circular as vogais. Vamos lá. Quais são as vogais? A, E, I, O e o U. E as que restam são as consoantes. Tudo bem, pessoal? Então, agora, vocês vão pegar o livro de português e vão abrir na página 156, tá? Vou mostrar para vocês. Livro de português, página 156. Esta página aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Leitura de imagem. Pessoal, lembrando que é muito importante as crianças assistirem o vídeo da professora, tá bom? É de extrema importância as crianças assistirem os vídeos, tentarem fazer as atividades, tá bom? É muito importante. Então, vamos lá, leitura de imagem. Cuidados com a alimentação. Para manter nossa saúde, é preciso comer alimentos variados e frescos. Você já viu algum alimento estragado? Como ele era? Observe as imagens a seguir. Então, olha só. Aqui está mostrando a primeira imagem, ó, número 1. E aqui está escrito o seguinte, ó, banca de frutas no mercado público de Tambaú, em João Pessoa, Paraíba, em 2017. Então, olha só, aqui nós vemos, né, uma banca com muitas frutas. O que a gente consegue enxergar aqui, ó? Tem uvas, tem caju, o que mais? Tem alguns tomates, né? Ou é Não, aqui é acerolas, não é tomate. Aqui tem algumas maçãs, laranjas, bananas, mamão. Tem muitas frutas. Aqui atrás tem melancia, aqui tem as pinhas. Então, aqui aqui tem os morangos, né? Melão aqui em cima também. Então, se a gente parar para observar, aqui tem muitas frutas. E essas frutas estão com uma cara, ó, muito boa. Elas estão frescas, né? São frutas que é ideal para a gente comer. Elas não estão estragadas. Elas estão em ótimo estado. Só da gente olhar, a gente dá para ver que essas frutas, elas estão muito boas, elas estão frescas, né? A imagem 2, olha só. Frutas estragadas na companhia de entrepostos e armazéns gerais de São Paulo, na CEAGESP, aí São Paulo 2017. Então aqui, olha só quantas frutas estragadas, né? Elas estão murchas, estão com bolor, né? Mofo, né? Também a gente pode falar que elas estão mofadas, com bolor, estão estragadas. Quando nós falamos mofadas, bolor, fica com essa aparência mais escura, com essas manchas, é porque essas manchas são bactérias, né? As frutas estão em estado de decomposição, elas estão estragadas. As bactérias já tomaram conta
e elas estão estragadas, então a gente não pode comer frutas desse jeito, tá? Porque se a gente comer frutas estragadas ou qualquer alimento estragado, podemos ter diarreias, vômitos, dor de barriga, ficarmos muito doentes, termos até que procurar um hospital, tá bom? Então, é muito importante o consumo de frutas frescas, como na imagem 1, né? Como na primeira imagem, tá bom? Então, nas próximas páginas, nós vamos continuar conversando sobre isso, tá? Então, observe bem essas figuras, essas imagens, para nós respondermos as perguntinhas, tá? Se vocês acharem importante, pausem o vídeo, observem melhor, tá certo? Então, vamos para a página 157. Vou colocar para vocês. Essa página aqui, tá? Então, aqui, lembrando sempre que quando tem um balãozinho na frente, vocês não precisam escrever, é só conversa. Então, nós vamos conversar, prestem atenção, tá? Vocês podem fazer comentários aí com a família de vocês, tá bom? Então, olha só, explorem. O que você vê em cada uma das imagens? Então, o que nós vemos, né? Na imagem 1, são as frutas frescas, né, conservadas, está no ambiente fresco, na sombra, né? Não está exposta ao sol, não estão estragadas, está ótimas para consumo. Só da gente bater o olho, a gente vê que as frutas estão ótimas, em ótimo estado para consumo. A 2. E na segunda, né? Na segunda imagem, as frutas estão estragadas, estão em estado de decomposição, né? Estão com muitas bactérias, que é os mofos, os bolouros, né? Que nós chamamos. Então, elas não estão boas para consumo, elas estão estragadas. Então, a 2. Em qual fotografia as frutas estão boas para consumo? Por quê? Nós acabamos de conversar, né? Na fotografia 1, elas estão boas para consumo, porque elas estão em ótimo estado, né? Elas são frutas frescas. A 3, observe as frutas da fotografia 2. Então, vamos lá para a fotografia 2, que são as frutas que estão estragadas. Vamos ver. Somente conversa também, olha os balãozinhos na frente, não é para escrever nada. Elas poderiam ser consumidas? Por quê? Não, a gente sabe, né, que frutas estragadas ou qualquer outro alimento que esteja estragado, com bolor, com mofo, a gente não pode consumir, né, porque aquelas manchas, né, aquelas manchinhas pretas ou a fruta está murcha, já existem muitas bactérias ali, né? E essas bactérias, se a gente ingerir, nós ficamos doentes, né? Vômito, com dor na barriga, com diarreia, com dor de cabeça. E é muito perigoso, porque quando a gente come, a gente ingere essas bactérias para dentro do nosso corpo, do nosso organismo. E isso é muito sério. Então, nós não podemos consumir frutas estragadas e também qualquer outro alimento estragado. A B. O que pode acontecer caso alguém coma essas frutas? A professora acabou de explicar para vocês, né? Nós ficamos doentes. A 4. Também é uma conversa, olha só. Com o professor e com os colegas, faça uma visita à cozinha da escola para se informar sobre as frutas, para informar sobre como as frutas e outros vegetais são conservados. Converse com seus familiares para saber como a conservação é feita em sua casa e compartilhe com a turma. Então, olha só, a 4, essa primeira questão aqui não dá para a gente fazer, está pedindo para a gente ir na cozinha da escola, observar como as frutas e os vegetais são guardados, né? Não tem como. Mas o que vocês podem fazer é o que está escrito aqui, né? Nessa bolinha verde. Converse com seus familiares para saber como a conservação é feita em sua casa. Então, olha só, vocês podem conversar com o papai, com a mamãe, ou com a vovó, quem cuida de vocês, e perguntarem, observarem, né? Abrir a geladeira. Como que é conservada aí as frutas, os vegetais, os legumes na casa de vocês? Eles ficam na geladeira? Eles estão em ótimo estado para vocês comerem? Estão estragados, né?
E conversem com os familiares, expliquem para eles o que vocês aprenderam na aula, tá bom? Então, é muito importante a gente observar na nossa casa se nossos alimentos estão em bom estado, se não estão estragados. Isso é muito importante, né? Para a gente não consumir esses alimentos estragados, para a gente não ficarmos doentes. Então, observem aí na casa de vocês, se as frutas, os legumes, os vegetais estão em ótimo estado para consumo, tá bom? Assim, o que devemos fazer para manter as frutas em bom estado? O que nós devemos fazer? Aqui tem algumas opções, aí vocês vão marcar com X, né? Que vocês acham correto. Guardá-las num lugar fresco e arejado? Sim, então vocês vão fazer um X. Devemos guardar as frutas, né? Em local arejado, em local fresco. Se nós deixarmos legumes, frutas, vegetais no sol, em local quente, abafado, o que vai acontecer? Elas vão estragar, elas vão ficar murchas, vai encher de bactérias, de fungos. Então, nós temos que deixar as frutas em local fresco e arejado. Por exemplo, dentro de casa, é um local fresco, arejado, na cozinha, um local aberto. Ou, se não, a gente pode guardar na geladeira, lavar as frutas quando a gente compra, guardar na geladeira, porque é um local arejado, fresquinho, né? Geladinho, então elas vão durar mais tempo e não vão estragar. A próxima, deixá-las protegidas de mosca e outros animais? Sim, muito importante, ó. Então vocês vão fazer um X também. Nós temos que proteger as frutas, os legumes e os vegetais das moscas, porque as moscas também vão em cima das frutas, dos legumes e dos vegetais e soltam seus ovinhos. E esses ovinhos, né, as moscas, elas são cheias de bactérias, porque elas estão em todos os lugares. Elas ficam voando e elas sentam em todos os lugares. E aí elas vêm para dentro da nossa casa e trazem as bactérias, né? Elas pousam em cima dos nossos alimentos que estão descobertos, que estão desprotegidos, e colocam as bactérias lá. E o que acontece? A gente não vê, e a gente ingere os alimentos e a gente fica doente. Então, nunca pode deixar as frutas em local aberto. Sempre cobrir com alguma coisa ou colocar na geladeira. Nunca deixar exposto, porque as moscas trazem para nós as bactérias, né? A outra, ó, guardá-las em um lugar quente e úmido? Não, então essa vocês não vão assinalar. Nós não podemos guardar as frutas, legumes e vegetais em local úmido, quente, né? Porque elas vão estragar, elas vão ficar podres, né? Elas vão apodrecer muito mais rápido, tá? Então essa vocês não vão assinalar. A 6 também é uma conversa, olha só tem um balãozinho. Alimentos mal conservados estragam e são desperdiçados. Você acha isso um problema? Por quê? Converse com os colegas e o professor. Então, olha só, alimentos mal conservados estragam e são desperdiçados. Então, assim, nós temos sempre que tomar cuidado com os alimentos, né? Não só as frutas, os vegetais, todos os alimentos. Nós devemos, quando a gente tem algum alimento na nossa casa, nós temos que guardar na geladeira, colocar em local arejado para conservar o alimento, colocar em algum lugar e cobri-lo, né, para não sentar as mosquinhas e outros insetos. Então, a gente não pode ficar desperdiçando alimentos. Aqui está falando sobre isso. A gente tem que cuidar dos alimentos para que eles não estraguem, para a gente não ter que ficar jogando fora, porque a gente sabe que não pode ficar desperdiçando alimentos. Então, é muito importante a gente conservar os alimentos, para a gente não jogar fora, né? Então, essas conversas que nós estamos tendo aqui, é para vocês compreenderem como funciona a conservação dos alimentos, o que nós devemos fazer, tá? Então, é muito importante a gente aprender a conservar os alimentos na geladeira ou em outro recipiente que não tenha contato, né, com nenhum bichinho, com nenhuma bactéria, para a gente ingerir.
E também a gente tem que evitar o desperdício. Se a gente conserva esses alimentos, nós não vamos desperdiçá-los, porque eles não vão estragar, né? Até o momento da gente comer, eles vão estar em bom estado. Então, é muito importante a gente conservar os alimentos, tá bom? E isso é um problema, né? Porque se a gente não conservar, eles vão estragar e a gente vai ter que ficar jogando fora. E isso não pode, tá? Então, essa é a conversa da atividade 6. Agora, nós vamos para a página 158, tá? Já é a última página de português. Esta página aqui, 158. Capítulo 9, no pomar. Sopa de letrinhas. A1. Você gosta de comer frutas? Quais são as frutas preferidas? Conte aos colegas. Então, aqui também é uma conversa. Ó. Quais são as suas frutas preferidas? Algumas frutas que tem aqui nessa imagem são algumas das frutas preferidas de vocês? Então, olha só, quais as frutas que nós vemos aqui, ó? Banana, uva, abacaxi, melancia, maçã, pera, morango, laranja, né? E as outras são repetidas. Então, algumas dessas frutas que estão aqui, vocês gostam, né? São as preferidas de vocês, vocês podem até circular quais as frutas daqui que vocês mais gostam. E na atividade 2, está pedindo assim, ó, agora, escreva o nome de 3 frutas que você gosta de comer. Então, aqui tem um caderninho, né, com algumas linhas, e vocês vão escrever 3 nomes de frutas que vocês gostam de comer, tá? Só 3. Quem ainda não consegue escrever sozinho, utilizem um alfabeto móvel para escrever as palavrinhas, tá bom? Isso é muito importante, tá? Então, essa é a atividade da página 158. Escrever 3 nomes de frutas que vocês gostam de comer, tá certo? Então, agora, pessoal, nós vamos para as atividades de matemática, para o livro do EMAI, tá? Vocês vão pegar o livro do EMAI, Currículo em Ação EMAI, tá? E vão abrir na página 50. Vou mostrar a página para vocês. Vamos lá. EMAI, página 50, tá bom? Então, olha só, atividade 8.3. 1. Podemos organizar quadros numéricos em que os números são dispostos do maior para o menor. É o caso do quadro em que Vinícius e Caio começaram a escrever os números a partir do 30, contando de 1 em 1, do maior para o menor. Complete-o. Então, olha só, aqui tem os números de 1 a 30, e esses números estão do maior para o menor. Do 30, que é o primeiro, até chegar no 1, que é o menor. Tá bom? Então, vocês vão completar. Então, olha só, 30. Antes do 30, né? Vem o 29. E antes do 29? O 28. E antes do 28? O 27. E antes do 27? O 26. E antes do 26? O 25. E assim por diante. Vocês farão do maior para o menor e vão completar este quadro. Tá bom? A2. Então, depois que vocês completarem este quadro, vocês vão responder as perguntinhas, tá? A2. Observando o quadro. A. Quais números terminam em 6? Então, aí, depois que vocês preencherem, vocês vão ver todos os números que terminam em 6. E aí, vocês vão colocar quais são esses números que terminam em 6. Vamos escrever aqui nessa linha. A B. Qual é o número que está entre o 15 e 13? Qual é esse número que está entre o 15 e o 13, que está aqui no meio, tá? Então, depois que vocês preencherem, vocês também vão observar qual é o número que está entre 15 e 13, tá bom? A C. Quais números estão entre 27 e 22? Então, vocês vão lá na tabela e vão observar quais os números que estão entre, né? O 27
e o 22. São os números que vocês vão preencher aqui neste espaço. Aí vocês vão colocar todos eles, tá bom? A3. Coloque os números abaixo em ordem decrescente. O que é ordem decrescente? É do maior para o menor, tá bom? Então, vocês vão observar estes números aqui e vão observar qual que é o número maior entre estes. Aí vai ser o primeiro. E depois, tirando esse que vocês já colocaram primeiro, qual é o outro maior entre esses outros que sobraram? Vão colocar aqui. E assim por diante vão completar os números em ordem decrescente, que é do maior para o menor, tá? Eu tenho certeza que vocês vão tirar essas atividades de letra, porque matemática é uma matéria que vocês adoram, né? E todo mundo tá, ó, 10 na matemática, tá bom? A 8.4, atividade da página 51 agora, tá? 1. Descubra quais são os números que estão cobertos pelas tiras coloridas no quadro e escreva-os. Então, olha só. Aqui, né, tem um quadro e tem essas tiras coloridas. Então, está faltando alguns números. Vocês vão completar, né, essa tabela e colocar os números que estão faltando. Então, é uma sequência numérica, é uma atividade bem fácil, tá bom? Prestem atenção nas sequências numéricas para vocês aprenderem, tá? Então, aí vocês vão completar com os números que estão faltando. A 2, observe as sequências de números e completem. Então, observe a sequência A, ó. Como que está essa sequência, ó? 15, 16, 17, depois do 17, 18, 19, 20. Então, essa sequência está de 1 em 1. Então, vocês vão completar. A B, como que está essa sequência? 10, 20, 30. Depois, como que está essa sequência? Ela está de 10 em 10. Então, prestem atenção, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, está de 10 em 10. E a C, ó, 13, 23, 33. Então, como que está essa sequência? Também está de 10 em 10. Então, olha só, 13, 23, 33 e depois mais 10, 43 e mais 10, 53 e mais 10, 63. Então, também está de 10 em 10. A3. Em cada quadrinho, escreva os números que a professora irá ditar. Então, eu anotei aqui alguns números, eu vou ditar. São 8 números, ó. Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a professora vai ditar 8 números e vocês vão preencher, colocar aí nos quadrinhos, tá? Lembrando que eu vou começar com os números mais fáceis, menores, depois eu vou aumentar, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro número, vocês vão colocar aqui no primeiro quadrinho, ó. Número 11. 11. Segundo número, 21. Aqui no segundo, né? O terceiro, 35. 35. O quarto, 39. 39. O próximo, 44. 44. O próximo, 48. 48. E o próximo, 53. 53. O último, 67. 67, tá? Lembrando que este número é um número bem grande, porém,
todos esses números que a professora ditou, né, falou, estão aqui neste quadro que vocês preencheram, tá bom? Então, pessoal, agora nós vamos para a página 52, tá bom? Vamos lá, página 52. Atividade 8.5. 1. Descubra quais são os números que estão cobertos pelas tiras coloridas no quadro e escreva-os. Então, aqui também é outro quadro e tem alguns números tampados, né? Com essas tiras. Então, vocês vão completar. Lembrando que este quadro tem números maiores que esse primeiro que vocês completaram. Então, este tem alguns números maiores, tá? Então, vocês vão completar com os números que estão faltando. Observe as sequências de números e complete-as. Então, vamos lá. Vamos observar essa sequência. Sequência A. Então, é o 0, o 2, o 4. O que vem depois? O que nós observamos nessa sequência? Como que está essa sequência? Ó, do 0 vai para o 2. Do 2 vai para o 4. Então, essa sequência está de 2 em 2. Por quê? Ó, 2, né? Então, eu vou chegar no 4. Ó. 3, 4. Então, eu falei mais 2 números para chegar no 4. E do 4, qual que é o próximo número se está de 2 em 2? Eu vou contar mais 2, ó. 4, 5, 6. Aí eu vou colocar o 6 aqui. E depois, vou contar 6, né? Mais 2, porque está de 2 em 2. 6, 7, 8. Vou colocar no próximo. E depois do 8, vou contar mais 2. 8, 9, 10. Então, aqui eu vou colocar o 10. A B. Como que está essa sequência? Ó? 15, 20, 25. Então, essa sequência está de 5 em 5. Ó, 15. Primeiro, mais 5, eu tenho 20. 20 mais 5, eu tenho 25. 25 mais 5, eu tenho 30. 30 mais 5, eu tenho 35. 35 mais 5 é igual a 40, tá? Então, vamos observar a sequência. A C, 14, 24, 34. Então, essa sequência está de 10 em 10. Do 14, eu coloco mais 10, eu vou ter 24. Do 24, eu acrescento mais 10, eu vou ter 34. 34 mais 10, eu vou ter 44. 44 mais 10, eu vou ter 54. 54 mais 10, eu vou ter 64, tá bom? Então, aí vocês vão colocar, a professora já falou para vocês, e vocês vão colocar a resposta, tá? A 3 também é outro ditado, olha só. Em cada quadrinho, escreva os números que o professor, a professora, irá ditar. Então, aqui nós temos 8 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A professora também vai ditar mais 8 números. Então, vamos lá. Vou ditar para vocês o primeiro. Então, o primeiro número é o 14. Como que é o 14? Coloque no primeiro quadrinho, ó, aqui. O próximo número, 19. Como que é o 19? O próximo número, 28. O próximo número, 37. 37. O próximo número, 41. O próximo número, 54.
número 54. O próximo, 62, tá? Então, está faltando mais algum? Deixa eu ver quantos eu já digitei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está faltando mais um. Próximo número, o número 75. Então, todos esses números que a professora ditou estão aqui nessa tabela, tá? Eu vou repetir para vocês, ó. Número 14, 19, 28, 37, 41, 54, 62 e 75, tá? Então, esses são os números deste ditado, tá certo? Pessoal, essas são as atividades de hoje. Se vocês não conseguirem fazer alguma coisa, algum número, tiverem dúvidas, não conseguiram entender alguma coisa, alguma atividade, podem me chamar. Eu estou online, eu estou à disposição de vocês, tá bom? E assim que for possível, eu vou responder todos os alunos, tá bom? Lembrando que de segunda e terça a professora está indo na escola atender as crianças que estão no presencial, tá bom? Então, assim que for possível, as atividades de segunda e terça a professora vai estar conferindo, como aconteceu na semana passada, tá? Então, em caso de dúvidas, podem me mandar mensagem, deixe o recado que assim que eu conseguir pegar o celular, eu estarei auxiliando vocês, tá bom? Então, eu desejo para vocês uma ótima aula de muito aprendizado, tá? Se precisarem, estou à disposição. Então, um super beijo para todos e até mais, pessoal!